Boa tarde a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, trabalhando sobre um tema de tão grande relevância como a questão da prevenção de acidentes de trabalho, tema importante não para os juízes do trabalho somente, não para empregadores ou empresários, mas para toda a sociedade brasileira. Então, para adiantarmos um pouco, não perdermos muito tempo, eu já passaria a convidar a professora doutora Edith Seligman Silva, que é a primeira painelista desta tarde, para abordar o tema repercussões psicológicas do acidente de trabalho. Vou fazer uma leitura muito rápida sobre o currículo da professora Edith. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará, especialista em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, doutora em Medicina, Medicina Preventiva, pela Universidade de São Paulo, e atualmente é funcionária da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, atuando como pesquisadora sobre alguns temas: sociedade, cultura, saúde, Amazônia. Enfim, eu passo a palavra à professora Edith Seligman. Nós temos a honra de recebê-la, professora. Obrigada. Apenas eu só queria, porque eu acho que houve o currículo, talvez a partir do Lattes, e eu não estou mais professora na faculdade da EASP, Fundação Getúlio Vargas, já estou aposentada. Só essa pequena retificação. Então, eu deveria falar aqui, primeiro, o meu agradecimento muito sincero e a minha manifestação de regozijo por esta temática aqui no TST, agradecendo o convite na pessoa do presidente João Dallazen e aqui presente a nossa coordenadora, a ministra Kátia Magalhães Arruda. Na verdade, eu tenho me dedicado, desde o começo dos anos 80, a estudar a correlação entre desgaste mental e mesmo adoecimento psíquico e situações de trabalho em diversas categorias de trabalhadores do Brasil. Comecei estudando metalúrgicos, numa área em que existem muitos acidentes típicos de trabalho, além de outras formas de adoecimento relacionadas ao trabalho, e mais tarde vim a estudar outras categorias, como bancários, metroviários, professores e outros mais, ferroviários. Então, é muito interessante a gente poder pensar nesses acidentes típicos, além de ver que a gênese deles é realmente feita em processos e não apenas por força de fatores, como foi bem visto hoje de manhã, processos que são sociais, processos que são psicológicos e processos que são biológicos concomitantemente, e que também são processos que eles não podem ser isolados dentro de um ambiente de trabalho, de uma empresa, nem mesmo de um país. Cada vez mais, estes processos estão tendo determinações e condicionamentos que partem de esferas macrosociais, macropolíticas, macroeconômicas. Então, para mim, é um pouco desafiador, e não sei se vou dar conta, de fazer um recorte das repercussões psíquicas dos acidentes típicos de trabalho, porque eu interpretei assim a demanda deste evento, embora pudesse pensar que desejam falar de tudo aquilo que, pela nossa legislação, é considerado equivalente a acidente de trabalho, e o próprio adoecimento mental relacionado com o trabalho estaria aí. Eu vou me ater
a ideia do acidente, que, por sua vez, já foi provocado por essa conjunção complexa de fatores que foi examinada esta manhã. Então, vamos ver o que acontece com este trabalhador acidentado e que, muitas vezes, já estava fragilizado pelas circunstâncias entrelaçadas que puderam ou não puderam ser analisadas em relação ao acidente sofrido, né? Eu pensei em fazer, poderia colocar a primeira projeção, em 3 olhares, essa aproximação, né? Nós precisaríamos ver a repercussão no indivíduo, a repercussão psicológica desse indivíduo no seu desgaste pessoal, a repercussão na sua família, a repercussão no setor em que ele trabalha e a repercussão mais ampla em toda a dinâmica psicossocial da qual ele é participante e que envolve desde família, núcleo de vizinhança, associações, seu sindicato, enfim, todo o pertencimento social, as relações que este trabalhador tem. É claro que eu não vou dar conta disso, e apenas eu queria, né, nesta primeira projeção, lembrar que existem todos esses âmbitos, e eu vou me deter um pouco mais nas repercussões individuais, que também não poderão ser separadas, pelo menos, das familiares e das ligadas a instâncias sociais que ele percorre no seu itinerário de acidentado, né? É interessante uma correlação feita por uma autora que eu muito aprecio, a doutora Marie Pézet, não é brasileira, mas tem se dedicado profundamente aos estudos dos acidentados e do adoecimento mental no trabalho. Primeiro, ela trabalhou numa clínica cirúrgica durante cerca de 10 anos, uma clínica cirúrgica que se dedicava a atendimento de acidentados do trabalho. E ela tem uma formação psicanalítica, então ela fazia abordagem psicológica, e eu queria dizer o seguinte, a colocação que ela faz, que eu queria mencionar para vocês, é que nós todos, os seres humanos, temos uma pele pela qual penetram os traumatismos físicos, uma pele orgânica. Mas nós temos também um envoltório, uma outra pele que é de origem psicológica, que é feita de sensibilidade, de sentimentos, de expectativas, de vivências que são também feridas no acidente de trabalho. Feridas profundamente, tanto em relação a, muitas vezes, a própria sobrevivência como pessoa e também como ser orgânico, né, a vida em perigo, ou a sobrevivência social, como alguém que pertence a um contexto de trabalho, a uma profissão que tem um plano de vida, de desenvolvimento pessoal, profissional, alguém que tem um papel na vida familiar, como tudo isso, um papel de provedor, ou de mãe, que também é provedora, né? Enfim, como toda esses pertencimentos são machucados, erodidos, junto com esta identidade. Quem eu sou, como poderá ser a minha vida, o que eu poderei fazer na minha vida, e como é a minha conexão com os demais. Tudo isso fica ferido, ou, pelo menos, ameaçado, dependendo, naturalmente, do tipo de acidente, da gravidade do mesmo, né? Então, eu queria colocar que, quando se rompe também, quando é atingida, quando há essa lesão psíquica que qualquer acidente provoca, claro que o grau do acidente, o local do acidente, tudo isso
o órgão, se houve uma mutilação, quer dizer, tudo isso importa, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu gostaria muito de poder falar mais aqui também no impacto das mortes por acidentes. É lógico que esse impacto para a pessoa é a perda da vida, não é preciso dizer mais nada, mas o impacto nas famílias, a maneira, a trajetória social da família dos aposentados, desculpem, dos acidentados mortos, ela mereceria, eu acho, alguma apreciação especial em algum outro momento, né? Algumas pessoas têm estudado isso no Brasil, até num tipo de trabalho que, por exemplo, hoje foi mencionado pela manhã por um dos expositores, o trabalho nas pedreiras, onde há muitos acidentes de morte, né? Eu tenho conhecimento, por exemplo, no Espírito Santo, a professora Graça Mulan, da Universidade do Espírito Santo, da Federal, né? Ela fez estudos sobre as viúvas dos acidentados e sobre o dilaceramento dessas famílias, né? O sofrimento e dilaceramento de famílias dos acidentados. Então, eu só queria aventar isso. Em relação à família, a gente pode também lembrar que as famílias dos acidentados graves, assim como os dos que têm doenças relacionadas ao trabalho, sejam as profissionais, sejam as psíquicas, né? Todos eles são impactados por esses adoecimentos e a trajetória social dos filhos é profundamente afetada, muitas vezes, jovens que deixam os próprios estudos para ajudar nas provisões necessárias à família, né? E, muitas vezes, que são também impactados pelo desânimo, pelo desencanto de ver um pai ou uma mãe que se dedicaram tanto ao trabalho e que receberam esse dano, essa mutilação, enfim, esse adoecimento grave em tais casos, né? Mas eu realmente vou voltar, então, ao aspecto pessoal, porque já sei que não vou poder me deter tanto nesses aspectos de família, né? Então, rompida essa pele psíquica, né, geralmente há processos muito variados. De um modo geral, as pessoas passam, quando o acidente foi grave, né, quando houve uma perda importante de função, uma limitação física, uma limitação para o próprio trabalho, elas passam, se a limitação se ameaça ser permanente, né, ou se ele não poderá mais exercer a função, a atividade, a profissão que ele tinha, né? Então, as sequências são variáveis. No primeiro momento, existe sempre um choque e um atordoamento, e mesmo, muitas vezes, uma espécie de entorpecimento da consciência, em que a pessoa não se dá conta da extensão desse dano, da extensão das perdas e das ameaças que pairam sobre o seu destino, sobre a sua trajetória de vida e sobre a vida familiar, né? Enfim. Passada essa fase, alguns passam por uma sensibilidade muito intensa, uma labilidade de humor. Então, tudo machuca, eles se tornam, às vezes, muito irritados, entram em conflitos com a família facilmente, são muito susceptíveis. Então, há muita irritabilidade, às vezes até uma certa agressividade. Já outros, eles ultrapassam a fase de choque e evoluem para depressões, para sentimentos de desânimo, que muitas vezes são reforçados por algo que foi muito comentado hoje de manhã, a culpabilização. Eles se sentem frequentemente culpados, e a cultura dominante de culpabilização, que foi tão bem examinada pelos expositores desta manhã, invariavelmente, né, inquestionavelmente, influi para esta autoatribuição de culpa. Eu devo ter sido culpado. Né? E isso provoca uma grande perda de autoestima, de autoconfiança, uma consternação e, muitas vezes, desejos de morte, pensamentos muito depressivos, muito negativos. Às vezes, esse desejo de autodestruição pode se encaminhar, por exemplo, para procurar se amortecer, não pensar, fugir, através de uso de bebidas alcoólicas, né?
Outras vezes, o caminho é realmente de uma depressão que pode se aprofundar, chegar a níveis muito graves. Outras vezes, a pessoa consegue, principalmente se tiver apoio social, psicológico, e daí a importância que também foi levantada hoje de manhã, né, dos apoios que a pessoa precisa ter, do apoio social, o apoio que, dentro da empresa, das instâncias públicas, por exemplo, previdenciárias, né, ou jurídicas, da família, dos amigos, dos colegas, né? Então, nós precisamos pensar na situação de tantos trabalhadores profundamente isolados no nosso país, de trabalhadores migrantes. Quando um desses trabalhadores, eu vi isto, por exemplo, quando trabalhei nos anos 80, com pesquisas em Cubatão. Então, pessoas que tinham migrado do Nordeste, de cidades longínquas, e que moravam sozinhos, em pensões, em quartos, acidentados. Então, profundamente acabrunhados, né, e solitários. E muitas vezes acusados, né, de terem sido os culpados, não prestaram atenção. Então, nessas pessoas, com mais facilidade, se desenvolve, então, um aprofundamento de desgaste e desdobramentos com adoecimento mental, né? Quanto menor o apoio, e, claro, há correlações outras com a gravidade, com todas as expectativas que as pessoas tinham, né, dependendo da sua profissão, das possibilidades que ele entrevia, o que ele tinha realmente na realidade, né? Então, nós podemos pensar em todo o grande número de variações que pode ser lembrado, né? O ressentimento também é um sentimento que se instala. Às vezes é um ressentimento vago, né, contra o mundo, contra Deus, contra a empresa. Ou, às vezes, ele pode ser refletido, a pessoa adquirir uma lembrança melhor de como aconteceu tudo, e ela ver, olha, ela não foi a culpada, e ela deseja que lhe seja feita a justiça e reparação, e que canais ela poderá seguir para isso. É aí que, muitas vezes, ela vai recorrer às instâncias judiciais, né? Ou não, né? Ela pode ser uma pessoa que não tem orientação, não sabe como procurar ajuda, e ela se torna simplesmente uma pessoa revoltada, queixosa, enfim. Mas eu vou passar, para não perdermos muito tempo, né, a enumerar alguns desses transtornos que podem surgir. O transtorno mais conhecido, mais discutido no mundo todo, e que é o único distúrbio mental ainda oficialmente reconhecido pela OIT como relacionado ao trabalho, né? Isso numa nova revisão das doenças relacionadas ao trabalho, que foi publicada no ano passado, né? O transtorno do estresse pós-traumático, né, que a gente abrevia aqui na linguagem médica como TEPT, é o F43.1 do Código Internacional de Doenças e Causas de Morte, né? Então, esse transtorno é o único reconhecido pela IT como né, indubitavelmente ligado ao trabalho, embora ele também possa ocorrer por outras circunstâncias, em catástrofes naturais, por exemplo, né, ou grandes acidentes que atingem muitas pessoas, incêndios, etc. Bom, ele atinge acidentados de todas as categorias, né? E ele atinge também as pessoas que presenciaram traumas, fatos dramáticos, como acontece muito com os bombeiros, por exemplo. Os bombeiros frequentemente são vítimas de transtornos de estresse pós-traumático. Mas nós estamos querendo aqui puxar para os acidentes. Eu vou me deter nisso, então, né? O transtorno do estresse pós-traumático em acidentes é muito comum. Agora, eu não posso deixar de lembrar que há categorias que são sujeitas a outros tipos de violência que, como pela legislação também podem ser considerados como acidentes. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, o assalto. O assalto a condutores de veículos coletivos, como ônibus. É um grande problema no Brasil. Eu fiquei 3 anos agora no Hospital das Clínicas, nos quais eu atendi muitos motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo.
com estresse pós-traumático ocasionado por assalto, por violência, às vezes com mortes, né? Morte de pessoas que estavam no ônibus, ou outras coisas muito dramáticas, né? Enfim, e na cidade de Manaus, eu estive há pouco tempo também, me falaram também da frequência do estresse pós-traumático entre os motoristas da cidade de Manaus. E eu imagino que em outras cidades do Brasil, né, eu já ouvi alguns relatos, mas não vamos pontuar só esse assunto. Né? Do transtorno de estresse pós-traumático, ele pode se configurar de uma maneira típica, mas muitos acidentados, antes dessa configuração, eles começam a ter muitos sonhos e muita insônia. Quando eu falei do aspecto individual, mesmo antes de chegar à doença, nós temos, vamos dizer assim, uma espécie de algum de vocês que já teve um acidente de carro, talvez tenha acontecido isso. Muita falta de sono, e, na hora que vai dormir, lembra do acidente, às vezes parece que está vendo o acidente, sonha com o acidente, tem até pesadelo. Isso não é o estresse pós-traumático. Ele se configura, geralmente, um tempo depois do acidente, e as pessoas passam a ter tanto esses sintomas de problemas para adormecer e pesadelos em que ele revive o fato, mas eles passam a ter também uma lembrança forçada, permanente, uma evocação em que, muitas vezes, eles visualizam a cena do trauma, né? Porque foi um trauma esse acidente. E às vezes, o trabalhador descreve, alguns de vocês já ouviram essa descrição, parece que eu estou vendo uma fita de cinema ou um vídeo que está aparecendo à hora do acidente. Né? As pessoas, mas principalmente se alguma coisa evoca, se uma pessoa, algo que lembre o acidente, o local. Tem trabalhadores que não conseguem passar nem perto do local em que aconteceu o acidente, que eles revivem esse acidente e passam a ter sintomas, tremores, suores frios, mal-estar, alguns têm dores de estômago, tonturas. Eles têm sintomas físicos, né, ligados a alterações do sistema nervoso autônomo, e evocam, parece que vai acontecer de novo. Né? Bom, enfim, eu não vou me descrever em quadros clínicos, mas para vocês terem ideia da frequência com que isto acontece em pessoas que sofreram acidente do trabalho, e, principalmente, se tem correlacionado quando não existe um apoio psicológico mais constante, continuado ao acidentado, é maior o risco de surgirem os distúrbios psíquicos e também o transtorno do estresse pós-traumático em especial. Então, é muito importante, e a gente pode imaginar o que é que acontece se uma pessoa sofreu um acidente e a seguir, ela passa a ser acusada, tem que responder, enfim, ela é julgada um criminoso e não uma vítima, ou coisa do tipo, né? Ou se ela não tem suportes afetivos, né, familiares, etc. As depressões, eu não vou entrar em maior digressão, mas, pelo processo individual normal, natural, que eu descrevi no começo, eu já disse que algumas pessoas aprofundam essa sintomatologia e passam a ter depressões que podem ser importantes e podem se aprofundar e podem levar a agravamentos até em nível psicótico. O que é psicótico? Psicótico é o que o povo chama de loucura. A pessoa perde a noção da realidade. Então, ela pode ter delírio, ela pode ouvir uma voz que diz que vai acontecer uma coisa com ela. Né? Isso é uma coisa mais grave, né, que pode chegar a esse ponto. Assim como o estresse pós-traumático, grave, pode chegar a ponto também da pessoa ouvir vozes e se sentir ameaçado. Não é muito raro. Nos motoristas que eu atendi durante esses 3 anos, vários deles ouviam vozes. E o pior, que muitos não tinham sido reconhecidos como doentes, tinham voltado a trabalhar. Tem uma coisa muito dramática, que eu já contei algumas vezes, vou contar de novo, assim, digamos, o não reconhecimento, o mau atendimento dessas pessoas, não reconhecimento que estava doente, que tinha que ser, não podia continuar trabalhando. Esse homem estava trabalhando, né, e ele estava lá na ponte do Rio Pinheiros, aí ele ouviu a voz dizer para ele para jogar o ônibus de cima do Rio Pinheiros. Só que ele se voltou para
os passageiros diziam: agora eu vou ter que jogar o ônibus. É claro que os passageiros correram em cima dele, ele não jogou o ônibus da ponte, né? E ele foi despedido, simplesmente. Quando eu o atendi, ele estava trabalhando numa outra companhia. Só isso. Né? Ou melhor, ele estava sofrendo umas pressões na companhia, eles acharam que ele estava doente e ele foi mandado, então, para o Hospital das Clínicas. Né? Mas, na verdade, foi o sindicato que encaminhou. Enfim. Para vocês verem a gravidade, e eu sempre digo o seguinte: quando nós temos um problema mental grave em um condutor, em alguém do transporte, da área de transporte, principalmente transporte público, como eu também fiz pesquisa em ferroviários, né? Mas em outros transportes públicos, aviação mesmo, né? Então, a gravidade é para ele, né? Para a vida, para a saúde dele, né? O comprometimento, mas também para um número enorme de pessoas da população, da sociedade. Né? Assim que, quando o agravo está incidindo em pessoas da área de saúde, enfermeiras, médicos e outros profissionais, nós podemos imaginar o que acontece quando a pessoa mentalmente não está justamente numa condição de equilíbrio suficiente para exercer direito à sua função. Tudo o que pode acontecer, quer dizer, a multiplicação dos danos na sociedade pelo não reconhecimento, pela não proteção, né, dessas pessoas nas suas situações de trabalho. Bom, existe um tipo de acidente que eu vivo reclamando com meus amigos médicos do trabalho, o que é que a gente pode fazer? Para que haja reconhecimento, né? Pessoas que sofrem um acidente do trabalho, então, retornando ao acidente, desculpe, de vez em quando a minha tendência é fugir do acidente puramente, mas, então, agora, no acidente de trabalho, traumatismo craniano, nós sabemos que é um tipo de acidente muito frequente. A pessoa tem o traumatismo, pode ter havido um dano cerebral ou não. Né? E, quando há um dano, esse dano pode haver uma recuperação ou não. Acontece que a pessoa pode ser submetida, com êxito, a uma cirurgia, por exemplo, né, de crânio, tal, uma cirurgia delicadíssima. E, então, do ponto de vista neurológico, aparentemente, ele se recuperou do ponto de vista ósseo também, dos demais tecidos lesados. Ele está recuperado, ele recebe alta, ele volta ao trabalho. Então, esse trabalhador, depois de um tempo, se começa a ver que ele está cometendo muitas falhas, ou então que o comportamento dele está agressivo, que ele não se controla, que ele está provocando conflitos. Quer dizer, ele pode ter distúrbios de humor ou distúrbios cognitivos, assim, de que ele não lembra o que ele tem que fazer e que ele parece, então, relapso, negligente, e é mandado embora por justa causa. E isto é uma consequência do dano que o cérebro dele sofreu. Parece que no mundo todo isso tem suscitado muita discussão. Por exemplo, na Espanha, eu encontrei um trabalho que mostra que eles estão reconhecendo quando acontece na área de transportes, com o condutor, e não só no acidente de... com o motorista que está empregado, mas, como de um modo geral, pode haver uma responsabilização da empresa, né? Mesmo se não for, por exemplo, no caso do transporte coletivo. Mas, enfim, essa parte aí, os juristas que estudam direito comparado devem saber melhor do que eu, talvez queiram falar a respeito depois, mas eu achei interessante porque eu tentei ver vários países, sites, e realmente não encontro, e no Brasil a gente vê que isso acontece, mas eu estou falando a partir da clínica, de quem atende os trabalhadores em saúde mental, em psiquiatria, com esses históricos, e às vezes eles são pessoas desempregadas que estão ocorrendo aos serviços públicos de saúde com esse histórico de um acidente que depois aconteceu um conflito, ou que ele foi mandado embora porque ele estava esquecendo de fazer as coisas, ou não, enfim. Né? Eu acho que é uma provocação para jovens pesquisadores, talvez orientando de alguns de vocês aqui presentes também. Né? O itinerário, eu acho que isso é uma coisa que nós teríamos que pesquisar no Brasil, o itinerário dos acidentados.
principalmente desses acidentados mais graves, né? O traumatismo craniano, dos mutilados, qual é a trajetória social e a trajetória de saúde deles, dos adoecimentos. Nós não temos, eu acho, esses dados. Perguntei a várias pessoas, tentei pesquisar, nunca encontrei. O que a gente encontra são histórias clínicas em pacientes atendidos, mas isso cada um de nós no seu consultório, no seu serviço público. Vale uma pesquisa. Ou muitas, né? A questão do alcoolismo crônico, eu já levantei. Raramente o alcoolismo é correlacionado, ele está na nossa lista, na lista brasileira de possibilidades de agravo mental relacionado ao trabalho, mas ele é muito raramente reconhecido. Eu conheço os casos da professora Magda Weissmann, do Rio, muito publicados, né, dos provadores de cerveja da Brahma, não sei se de uma outra empresa também, que não eram alcoólatras e, como provadores de cerveja, se tornaram alcoólatras. Então, são casos reconhecidos em que, com o nexo, realmente, né, do alcoolismo e do trabalho que eles exerciam de provadores de cerveja. Mas, na verdade, na prática clínica, nós encontramos muitos históricos de pacientes, de trabalhadores, que eles não eram alcoólatras, se tornaram alcoólatras depois de um adoecimento no trabalho, de um acidente de trabalho, ou de outras, de doença profissional mesmo, né? Depois de sofrerem injustiças, enfim, uma série de circunstâncias, de humilhação, assédio no trabalho. Não é? No burnout, que é o esgotamento emocional no trabalho, as pessoas cada vez mais estão passando por esse tipo de esgotamento também, e aí não só, vamos dizer, não estamos falando só dos operacionais. Antigamente se estudava uma série de problemas, mais dos operacionais. Hoje em dia, os problemas estão entre professores, estão entre executivos, estão entre profissionais de saúde, entre bancários, advogados. As mais variadas categorias estão sendo submetidas, como se falou hoje, né, a pressões que não deixam mais eles terem os próprios pensamentos, eles exercerem suas profissões de acordo com seus conhecimentos e, muitas vezes, de acordo com a sua ética. Eu imagino os próprios juízes aqui presentes, que precisam fazer análises complexas e profundas e que são pressionados pelo volume de processos, se isto não constitui também um dano potencial à sua saúde mental e, às vezes, quem sabe, um dano efetivo, né? Gerando busca de psicotrópicos, de tranquilizantes, de soníferos, né? Ou até de uma busca de ajuda psicológica. Né? Eu digo isso porque, em outras profissões, nós sabemos que isso está acontecendo muito e que, quanto mais responsabilidades com vidas alheias a pessoa tenha, como no caso da saúde, os profissionais conscientes são os que mais sofrem e, às vezes, são levados a esse esgotamento que eles não conseguem andar mais. A professora que me dizia no Hospital do Servidor Público Estadual, onde eu trabalhei vários anos em São Paulo: doutora, me dê uma licença. Aí ela chorava e dizia: eu tenho vontade de bater nos meus alunos, eu não aguento isso, eu adoro as crianças, fui ser professora porque a minha vocação é essa, e agora eu quero bater. Ou a enfermeira que me dizia a mesma coisa. Certo, né? Não só pedindo, pelo amor de Deus, licença, mas, digamos, uma pessoa que eu estou tratando e que chora porque ela se lembra que ela tem vontade de bater nos doentes que gritam, nos doentes que têm dor, porque ela não aguenta mais e trabalha numa enfermaria de queimados ou de crianças. Entendem? Então, são pessoas que estão esgotadas e estão uma irritabilidade muito grande e elas acham que não aguentam mais e se sentem muito mal consigo mesmas. Frequentemente, elas recebem um atendimento, frequentemente não reconhecido pela Previdência, um atendimento em auxílio-doença, B31, né? Quando voltam, alguns são despedidos, mas outros continuam trabalhando. Né? E o que acontece com essas pessoas é que elas se sentem muito feridas no amor próprio, os sintomas muitas vezes se mantêm, mais brandos, mas se mantêm. O Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital do Servidor Público de São Paulo, tem um contingente enorme de profissionais, principalmente da área de enfermagem, que, sabiamente, os serviços de saúde ocupacional desses hospitais veem que não têm condição de voltar ao trabalho, mas que foram devolvidos já pela Previdência como aptos para o trabalho. Esses hospitais estão fazendo esforços para a reabilitação desses funcionários. São centenas, se você somar os dois hospitais.
Estou falando de um exemplo lá da cidade onde eu vivo, né? E a gente imagina o que acontece em termos de Brasil, né? E quando há responsabilidade, como eu senti nesses hospitais, e quando não há, que a pessoa volta para uma função onde ela vai poder provocar, talvez, coisas graves contra si e contra a vida de outros, né? Então, esses podem ser também itinerários das pessoas que sofreram acidentes do trabalho, que ficam fragilizadas para ter um burnout quando retornam ao trabalho, né? E que, muitas vezes, elas retornam para uma função que não era a sua, elas retornam para funções, muitas vezes, onde são ignoradas as suas competências, se sentem profundamente humilhadas. Então, algumas dessas pessoas também vão recorrer, vamos dizer, como um calmante, como um modo de não pensar e de se acalmar, à bebida. Assim como as pessoas que estão com excesso de trabalho e não conseguem dormir com a cabeça, levam o trabalho para casa, no celular elas estão sendo acossadas, a todo momento assediadas, elas não têm paz para a própria vida, né? Nem para a vida afetiva, nem para a fantasia que é uma necessidade humana para a saúde mental. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vão tomar sonífero ou vão beber antes de dormir para relaxar, para conseguir dormir. Eu já vi isso em consultório, executivos, né, que passaram a ter dependência de bebida alcoólica por causa disso, porque o organismo, de alguma maneira, se acostumou, eles se tornaram dependentes da bebida e agora eles querem se libertar disso, né? Então, é uma forma de adoecimento e que tem a ver com a precarização do trabalho, com essas formas. Eu sei que este tribunal teve uma audiência pública sobre precarização. Então, a precarização, assim como foi visto no seminário que vocês fizeram, tem uma profunda relação com o aumento de acidentes de trabalho, também tem com o adoecimento mental, com as duas coisas. E elas podem estar imbricadas, como no tema que me foi dado, da sequência de acidentes de trabalho, né? Os distúrbios do sono são muito comuns, né? Nas pessoas que trabalham em turnos alternados, muitas vezes, depois do acidente, eles têm que mudar para turno fixo, né? Para que não se agrave esse problema de sono que, muitas vezes, o trabalhador de turnos alternados já tem. E tem uma série de doenças que não ficam, digamos, no grupo de doenças mentais, mas que são doenças que, pela via psíquica, da tensão, daquilo que também foi mencionado hoje de manhã como estresse, que se confunde muito com desgaste mental. Eu gosto mais de falar de desgaste, né? Mas o estresse, digamos, se a gente pensar nas vias realmente orgânicas, né? Psicofisiológicas de adoecimento, então a gente sabe que a hipertensão arterial, a gastrite nervosa, uma série de tipos de distúrbios do aparelho digestivo, outros, né? E alterações hormonais, tem muito a ver com as tensões emocionais que as pessoas vivem dentro das situações de trabalho da atualidade. Então, eu acho assim importante que a gente possa, enfim, como uma resultante de todas estas ponderações que estão sendo feitas neste seminário, né, que vão ser feitas no restante do dia e amanhã também, que a gente possa ter uma reflexão conjunta sobre o que é que está acontecendo no nível social, econômico, no pensamento dos próprios dirigentes de empresas, quer dizer, numa mentalidade que acirrou a exploração do ser humano, indo até o mais íntimo da sua subjetividade, que passou agora a ser explorado e, vamos dizer, colonizado. As pessoas têm que pensar e têm que atender às solicitações e não podem mais viver, nem pensar, nem sonhar e nem trabalhar de acordo com a ética em muitas profissões. Eu gostaria de agradecer as brilhantes palavras da doutora Edith Seligman Silva, apenas esclarecendo que esse painel tem como tema central as repercussões dos acidentes de trabalho, tanto que ele foi pensado, primeiramente, com a exposição da professora falando das repercussões psicológicas,
E agora nós iríamos para a parte das repercussões econômicas do acidente de trabalho, que nos será apresentado pelo Dr. José Pastore, que já é bem conhecido nosso. Apenas fazendo um pequeno resumo do seu currículo, o professor Pastore é membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Internacional de Economia e Direito, consultor em relações de trabalho da CNI, da FEBRABAN e da Confederação Nacional do Comércio, entre outros, e professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor Pastore. Obrigado, ministra. Cumprimento a mesa, na pessoa da ministra Kátia. Aproveito também para cumprimentar todos os ministros, o senhor presidente aqui presente, João Orestes Dallazen, obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os presentes. Falar sobre o custo econômico, depois da análise apresentada brilhantemente pela professora Edith sobre o custo do sofrimento, eu posso adiantar que o custo econômico é bem pequeno, apesar de nós depararmos aqui com grandes números. Eu acho que os que não estão habituados devem até se surpreender com a magnitude, com o impacto que tem os acidentes do trabalho, com o estrago econômico que ele faz na vida das pessoas, das famílias, do governo e da sociedade. Mas, repetindo, tudo isso é pouco perto do valor da vida humana e do sofrimento. A análise que eu vou apresentar aqui é sujeita a muitas críticas e avaliações, porque toda vez que se fala em custo, muitas vezes está ali embutida a ideia de investimento. Quando uma empresa tem custo para melhorar as condições de trabalho, ela está também investindo e está também colaborando para reduzir a incidência do acidente. Então, eu gostaria de deixar isto claro, que o conceito de custo aqui, ele precisa ser analisado com bastante cuidado, porque ele envolve também a dimensão dos investimentos. Podemos passar aqui, que eu não quero tomar muito tempo dos senhores. Passar a próxima transparência, por favor. Há muitos tipos de custo. Eu vou focalizar aqui apenas dois tipos: o custo para as empresas e o custo para a sociedade. Para as empresas, há dois tipos básicos de custo. O custo segurado, ou seja, aquilo que a empresa gasta para fazer o seguro de acidente do trabalho, e o custo não segurado, aquele que decorre dos próprios acidentes que causam muitos estragos na vida da empresa e que não estão segurados. Para a sociedade, há também vários tipos de custo. Há custos para a previdência, há custos para a família, há custos para os serviços de saúde, há custos para os serviços judiciários, há vários custos envolvidos aqui no campo da sociedade. Podemos passar. No que tange ao custo segurado, o seguro-acidente do trabalho, ele, pelos últimos dados que eu vi da própria Previdência Social, referentes a 2009, o seguro-acidente do acidente do trabalho recolheu um total de contribuições das empresas, que, como todos sabem, é baseado numa alíquota que varia de acordo com o grau de risco do setor, não é? E agora, de acordo com o FAP, depende do grau de risco da própria empresa, recolheu 8 bilhões e 200 milhões de reais em 2009. Obrigado. Há outros custos segurados que a empresa incorre. Ela pode ter um seguro privado. Ela pode ter um seguro especial para um setor de muito risco.
Mas é muito difícil nós estimarmos esses custos segurados adicionais porque nós não temos estatísticas sobre isso. Nós temos estatística do seguro público, que é o seguro acidente do trabalho, que no Brasil custa 8 bilhões e 200 por... Fiz besteira aqui, hein? Desculpe. Não, agora foi demais. Muito bem. E sobre os custos não segurados? Sobre os custos não segurados, há alguns que são muito óbvios e há outros que não são tão óbvios. O custo para a empresa tem custo com o acidente do trabalho, porque o acidente implica em perda de tempo. E tempo é um bem muito precioso para a empresa. Os acidentes e as doenças profissionais exigem primeiros socorros, que custa dinheiro para a empresa. Os acidentes e as doenças profissionais comprometem a vida dos equipamentos, destrói equipamentos e destrói insumos também, destrói materiais, aquilo que é fundamental para fazer o produto ou desenvolver o serviço. Os acidentes e as doenças interrompem a produção. Ao interromper a produção, não é só a perda de tempo, mas pode comprometer a própria produção. Pode comprometer toda uma linha de produção, pode comprometer um dia de produção, pode comprometer algumas semanas de produção. A empresa tem despesas não seguradas com os afastamentos. Os trabalhadores que se afastam causam danos econômicos às empresas porque elas gastam dinheiro com esses afastamentos. Assim como elas também gastam dinheiro com a administração dos acidentes e dos afastamentos. A empresa tem custos porque ela precisa substituir o trabalhador acidentado ou adoecido. E isso implica recrutamento, treinamento, enfim, todos os senhores sabem os custos da alocação de novos trabalhadores nas tarefas. A empresa tem custo porque, ocorrendo um acidente, ela tem que reforçar as medidas de medicina, de engenharia, reparar o ambiente, reparar aquilo que foi o causador desse acidente, e vários outros custos não segurados, mas que são muito óbvios. Nós, evidentemente, questão de bom senso, sabemos que isto aqui custa bastante para as empresas. Mas existem outros que não são tão óbvios. As empresas são obrigadas a pagar prêmios salariais mais altos para situações de risco. Empregados que trabalham em situação de risco exigem mais salário, querem mais segurança, querem mais seguros, querem mais proteções. Os sindicatos reivindicam isso. Nem todos conseguem, mas acontece que há essa pressão. A empresa que tem acidentes, ela, trabalhando em situação de risco, ela enfrenta as despesas com os adicionais de riscos. O adicional de penosidade, de insalubridade e vários outros. A empresa que enfrenta a situação de acidente e de doença, ela prejudica a sua imagem. O prejuízo da imagem tem um custo econômico que pode ser de grande monta. Quando ela perde a imagem com os consumidores, ela perde mercado, ela abre um espaço para o seu concorrente. É um custo não segurado este, difícil de medir, muito difícil de medir, mas é muito real. A imagem pode afetar os investidores, os acionistas da empresa. Uma empresa que tem muito acidente perde valor de mercado, perde valor na bolsa. E facilita a vida da concorrência. A empresa que tem muito acidente atrai a atenção da mídia, atrai a atenção das autoridades, atrai a atenção do Ministério Público, da fiscalização, da Justiça do Trabalho, dos sindicatos, que passam a fazer pressão por mais e mais medidas de prevenção, o que, no caso aqui, seria um bom investimento, mas, às vezes, faz em cima da perda da imagem da empresa, porque isso já é um fato consumado.
Então, esses são os dois tipos básicos de custos da empresa, os segurados e os não segurados. Então, a empresa tem custos altos com acidentes do trabalho. Nós vimos que só os segurados são 8 bilhões, que aqui vem o caso que muitos podem considerar que tem um componente de investimento aqui, porque ela está fazendo uma compra de um seguro, mas é uma despesa que ela tem. Qual é a relação entre o custo segurado e o custo não segurado? Na literatura dos especialistas, eu não sou especialista, eu estou tomando isso emprestado, os especialistas consideram que existe uma relação de 1 para 4. Para cada R$1 que se gasta no custo segurado, a empresa tem uma despesa de R$4, em média, dos custos não segurados. Ou seja, estas duas listas aqui, dos custos não segurados, custam muito mais do que o SAT, do que o custo segurado, do acidente do trabalho segurado. Então, a relação de 1 para 4. Se a relação é de 1 para 4, e ela gasta 8 bilhões com o segurado, nós estamos falando num custo do não segurado de cerca de 32 bilhões. Então, nós estamos falando aqui quase em 41 bilhões de despesas que a empresa tem no campo de acidentes e doenças, e isso vai depender, é claro, da incidência desses fenômenos na própria vida da empresa. É um número colossal, só do lado da empresa. Por que é um número colossal? Porque a folha de salário do país todo, do setor formal, segundo a RAIS, é de 800 bilhões de reais por ano. Então, nós temos aqui praticamente 5% da folha de salários que são direcionados para acidentes e doenças, e que, evidentemente, pode ser reduzido, pode ser bastante reduzido. Mas há um custo para a sociedade agora, não é só para a empresa, há um custo para a sociedade. A sociedade tem custos diretos, por exemplo, na Previdência Social, segundo a estimativa que eu li no último boletim da Previdência Social, que é de junho de 2011, o custo em 2004 da Previdência Social para benefícios acidentários e aposentadorias especiais foi de cerca de 14 bilhões de reais. É um custo muito elevado. O Brasil tem cerca de 700 mil acidentes, não é? E gasta 14 bilhões de reais para fazer as devidas reparações. Isso significa que, se nós somarmos os 41 bilhões de custo das empresas com 14 bilhões da Previdência, nós chegamos a uma outra cifra estratosférica aqui, que é de 55 bilhões de reais por ano. E há outros custos para o governo que nós também não temos estatísticas precisas para estimar. Por exemplo, o SUS atende universalmente as pessoas acidentadas ou adoecidas. E nós não conseguimos estimar da parcela do SUS quanto que vai para o acudimento dos acidentados e o tratamento das doenças do trabalho. Então, nós estamos falando com números muito grandes, estamos tratando de números muito grandes e muito sérios. Mas o custo da sociedade não para aí. Existe um rosário de custos para a sociedade. Existe o custo para as famílias e os próprios trabalhadores acidentados e adoecidos. Eles perdem renda, por exemplo. A família perde renda, porque, em muitos casos, o familiar interrompe o trabalho para poder cuidar do acidentado ou diminui o trabalho para cuidar do acidentado. Ele também perde renda. Existe um prejuízo, um custo para a família, que é um custo apreciável, porque a renda familiar é a renda mais fundamental para a sobrevivência do domicílio. Em muitos casos, existe até uma interrupção completa do trabalho dos familiares, que às vezes é muito longa essa interrupção para o apoio e para o atendimento do acidentado. Existem gastos com acomodação das pessoas doentes,
as pessoas acidentadas, que são os mais variados, não vou entrar aqui em detalhes. Existem custos com medicação própria, que a família ou o próprio trabalhador gasta, e vários outros custos. Se nós retomarmos aquela relação de 1:4 e dizermos o seguinte, que incluindo-se o custo da sociedade no âmbito familiar e do próprio trabalhador, essa relação passaria de 1:6, o que é uma relação ainda, no meu entender, bastante conservadora. Nós iríamos ter, então, um acréscimo de 16 bilhões de reais por ano de despesas que são incorridas e sustentadas pelos trabalhadores e pelos familiares, que somados aos 55 bilhões que nós vimos até aqui, nós chegaríamos a um custo final, mas que não é total porque há vários custos que são impossíveis de serem estimados, uma cifra estratosférica de 71 bilhões de reais por ano, ou seja, cerca de 9% do total da folha salarial do setor formal brasileiro. Então, realmente, nós estamos tratando de números muito grandes, e eu repito, que são pequenos em vista do custo do sofrimento, do custo da vida humana, que é inestimável. Mas é claro que isto serve de um alerta, de uma orientação, e quando os economistas tratam do custo da vida e do custo do sofrimento, é exatamente para isso, para poder dar uma linha de ação e redução desses custos, porque 71 bilhões de custo estimado é uma despesa muito grande, é um desperdício muito grande que existe na sociedade e que certamente precisa ser reduzido. A redução desses custos, todos os senhores conhecem aqui quais são os métodos de fazer. A regulação é muito importante, a punição é muito importante, embora a pesquisa mostre que a regulação e a punição sozinhas não conseguem reduzir expressivamente esses custos se elas não forem acompanhadas de muita educação, de muita campanha, de muita ação, de muita conscientização, não só para o lado da empresa, mas também para o lado dos trabalhadores. Então, esses são números sujeitos a comentários, a críticas, apenas para a gente tomar aqui como um ponto de partida. Se tiver algum erro nesse cálculo, deve ter, eu acho que é bem mais provável que esse erro seja de subestimação, porque há vários outros custos que a gente sabe que eles participam da equação, mas que nós não temos condições de calcular com precisão. Então, eu gostaria de cumprimentar o Tribunal Superior do Trabalho por esta iniciativa, por esta campanha. Sei que o presidente da LASEN está pessoalmente engajado na melhoria das condições de trabalho no Brasil, e esse engajamento do tribunal certamente terá repercussão. É uma medida que tem a primazia e, principalmente, ela tem a importância humana e humanitária, que é reduzir o sofrimento. E tem uma outra função, uma importância, que eu não sei se é secundária, mas que é complementar e importante, que é a reduzir o desperdício que existe em termos econômicos na economia brasileira. Muito obrigado a todos e parabéns. Nós é que agradecemos, professor José Pastore. A professora Edith estava aqui comentando comigo que faltaram, por exemplo, os custos para o funcionamento da máquina estatal do Poder Judiciário, né, que não estavam ainda inseridos. Então, com certeza, estavam estimados para menos, porque são sempre maiores os custos. E, na condução do nosso trabalho, eu gostaria de sugerir o seguinte: agora nós teríamos um intervalo e depois voltaríamos com dois expositores brilhantes, que é a professora Maria Maeno, o professor Sebastião Geraldo de Oliveira. E, para que não nos estendamos tanto no intervalo, eu gostaria de sugerir um intervalo de 15 minutos apenas, porque poderíamos retornar, ouvi-los
e abrir para debates, porque eu acho que o tema é interessante, todos estão muito participando, as pessoas estão ouvindo com atenção, então eu imagino que o debate também venha a ser muito rico.